não é muito utópico, porque o sistema está podre, o Renan Santos. Como é que você faz isso como Congresso que não vai mudar muito e que adora os mamilos do poder? Jornal da Manhã. Entrevista. 8h38. Agora a gente conversa com o pré-candidato ao Planalto pelo Missão, partido ligado ao MBL, o Movimento Brasil Livre, Renan Santos. Muito bom dia, bem-vindo ao Jovem Pan Sorocaba, tudo bem? Bom dia, uma honra estar aqui com vocês. Mais do que uma honra, é um prazer estar em Sorocaba. Na verdade, estamos do lado, mas estamos na Jovem Pan de Sorocaba, isso que importa. E, enfim, estamos de volta aqui e vai ser ótimo bater um papo com vocês. Eu li parte das suas propostas. São propostas que realmente agradam, a diminuição do tamanho do Estado, na questão da segurança pública, na economia, uma economia com uma menor intervenção do Estado, portanto uma economia liberal, diminuir o número de cidades, você falou. Não é muito utópico, porque o sistema está podre, o Renan Santos. Como é que você faz isso como Congresso que não vai mudar muito e que adora os mamilos do poder, das emendas parlamentares, tanto na Câmara como no Senado? A República está apodrecida. Como é que você não vai ser um Dom Quixote? Não, na verdade, o problema... E o que você deixa dessa campanha, a presidência da República, ganhando ou perdendo? Vamos lá. Primeira pergunta é viabilidade das minhas propostas. Se você reparar, as minhas propostas elas são absolutamente normais. O Brasil é um país tão absurdo que você fazer o normal se tornou uma revolução. Então, quando a gente fala, o Brasil, ele está tomado de municípios, assim, é um número bizarro, agora tem mais de 5.500 tantos municípios. Quando você olha esse número, você fala, isso não é normal. Boa parte desses municípios, mais de 2.000, tem como principal atividade econômica a administração pública, ou seja, dinheiro público. Os municípios, portanto, são ficções. Qualquer administrador público racional falaria, vamos fundir esses municípios. Isso não é revolucionário, não deveria ser. Mas no Brasil soa revolucionário, soa quixotesco, como você colocou, porque no Brasil a gente nunca faz o básico. No Brasil, quase 94 milhões de pessoas estão vivendo em alguma medida de auxílios, e a população é de 213 milhões. Quando você tira as crianças, os jovens que não trabalham e pessoas que têm, vamos dizer, problemas de saúde incapacitantes, a gente percebe que a maior parte das pessoas não está trabalhando e produzindo, está dependendo do Estado. E a gente acha isso normal também. A gente acha anormal no Brasil... Ou melhor, a gente acha revolucionária a ideia de que um bandido reincidente que te assalta 2 vezes, ele tenha que ficar em cana por mais de 15 anos. Nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos você sacou uma arma em público e eventualmente ameaçou alguém, nem roubou alguém, ameaçou alguém, são décadas na cadeia. Aqui no Brasil o cara sai depois de meses se ele te comete um assalto à mão armada, rouba teu celular. E aí eu falo, não, vou aumentar as penas. Mas cuidado, isso é revolucionário. O problema é fazer o básico parece revolucionário porque ninguém tem vontade política. Há um problema de vontade política, de fazer sacrifícios pela vontade política. E eu vou dar alguns exemplos históricos de pessoas que conseguiram fazer, de pessoas diferentes. O Fernando Henrique Cardoso... Conseguiu. E ele não era um homem popular, ele era um sociólogo. Se botasse ele pra conversar aqui, ia ser chato pra caramba. Dito isso, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu passar mais do que qualquer outro presidente. Michel Temer conseguiu passar várias coisas no governo dele. Sim, na reforma trabalhista, querendo ou não, foi positivo. Exato. Quer mais uma? Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, ele fez a abertura comercial do Brasil, fez alterações no início do mandato dele na Constituição. Não estou aqui julgando... Errou muita coisa, mas na economia ele deu um passo importante. Exato. Então, assim, eu não estou nem fazendo um julgamento final dos mandatos dele. Estou falando assim, quando quer, faz. E aí eu posso voltar no tempo, eu vou encontrar outros presidentes que, quando quiseram, com os mesmos problemas que nós temos, fizeram. Juscelino Kubitschek... No início do mandato, né? Sim. Sempre no início, com popularidade em alta. Em defesa do Fernando Henrique, ele fez isso nos 2 mandatos dele. A gente vai botar a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei que bota bandido do centrão, político do centrão na cadeia, se não andar na linha. Passou no governo dele. Ele quase passa a reforma trabalhista e quase passa uma previdenciária no mandato dele. Faltou uma merrequinha para ele passar. Então ele realizou. Quando eu volto no tempo, Juscelino Kubitschek realizou. Quando eu volto no tempo... O próprio Vargas, por mais que foi um ditador no período que ele foi presidente, ele realizou algumas coisas. Então, quando o presidente quer e há um trabalho assim, focado, ele realiza. O problema, eu jogo um desafio para todo mundo que está nos assistindo. Qual era a proposta do Lula quando o Lula entrou no poder?
As pessoas não vão lembrar. Não tinha proposta. O Lula, ele não apresentou um plano de governo quando ele ganhou. O Lula sequer tinha apresentado quem ia assumir a economia. O Lula ganhou falando que ia dar picanha. Ele fez uma carta, né? Carta aos brasileiros. Em 2002. Isso, para acalmar o mercado, porque ninguém imaginava o que ele poderia fazer, um candidato de esquerda vencer. Aliás, o único candidato que começou a esquerda a governar o Brasil, basicamente, porque sempre foram militares e presidentes da direita, né? Nós temos, na verdade, uma esquerda. Só João Goulart, que também tinha primeiro-ministro, o Tancredo Neves, mas se a gente for ver na história, a partir de Lula e Dilma, que a gente pode ter no primeiro mandato do Lula, que surfou na onda do Fernando Henrique, depois nós tivemos uma gastança pública imensa, né? O Estado pesado, veja os Correios aí quebrado, um rombo atrás do rombo e não se privatiza. Sim.